Boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal no YouTube. Eu sou Renata Gonçalves e, em nome do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, eu dou as boas-vindas a todas as pessoas que carinhosamente estão conosco nesse trabalho que nos une através do YouTube, através dessas redes que permitem esse intercâmbio, essa troca de informações acerca da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Essa é uma iniciativa, como eu disse, do Grupo Espírita Francisco Cândido Xavier, da cidade de Brumadinho, Minas Gerais. E hoje, nós não estamos ao vivo, em decorrência de alguns compromissos, mas produzimos carinhosamente um conteúdo para que todos possam nos acompanhar e aprender um pouco mais conosco, que somos aprendizes também dessa doutrina maravilhosa, aprender conosco, aprender com a doutrina espírita, através desse canal. E para que a gente possa iniciar, vou fazer por nós a nossa prece inicial. Que possamos acompanhar com os olhos fechados, pensando em Deus, em Jesus, nos bons espíritos. Querido Mestre, doce Jesus, nós agradecemos imensamente a oportunidade bendita, que ora se renova de juntos podermos refletir acerca da tua mensagem, que é universal, que é um convite a todos nós, Senhor, para que possamos melhorar a nossa intimidade, entrando em sintonia com os padrões elevados da alma, do ser, entrando em sintonia com as energias que emanam de Ti incessantemente em favor da nossa melhoria íntima, do nosso aprimoramento espiritual. Que possamos, doce Jesus, ter a força necessária para superar os obstáculos, vencer os desafios que se apresentam na nossa jornada como fontes de aprendizado, como oportunidades de transformação, consequência, Senhor, da nossa liberdade de escolha diante da lei da reencarnação. Lhe pedimos, doce Jesus, que nos ampare, nos proteja, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Vou fazer por nós uma leitura. Escolhi aqui para a gente o livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 107. Uma leitura aqui ao acaso. Compaixão em família. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. Paulo, primeira carta a Timóteo 5:8. São muitos assim. Descarregam primorosa mensagem nas assembleias, exortando o povo à compaixão. Bordam conceitos e citações, a fim de que a brandura seja lembrada. Entretanto, no instituto doméstico, são carrascos de sorriso na boca. Traçam páginas de subido valor, em honra da virtude, comovendo multidões, mas não gravam a mínima gentileza nos corações que nos cercam, entre as paredes familiares. Promovem subscrições de auxílio público, em socorro das vítimas de calamidades ocorridas em outros continentes, transformando-se em titulares da grande benemerência. Contudo, negam simples olhar de carinho ao servidor que lhes põe à mesa. Incitam a comunidade aos rasgos de heroísmo econômico no levantamento de albergues e hospitais, disputando créditos publicitários em torno do próprio nome. Entretanto, não hesitam exportar no rumo do asilo o avô menos feliz, que a provação expõe à caducidade. Não seremos nós quem lhes vá censurar semelhante procedimento. Toda migalha de amor está registrada na lei, em favor de quem a emite. Mais vale fazer o bem aos que vivem longe, que não fazer bem algum. Ajudemos sim, ajudemos aos outros, quanto nos seja possível,
Entretanto, sejamos igualmente bons para com aqueles que respiram em nosso hálito. Devedores de muitos séculos, temos em casa, no trabalho, no caminho, no ideal ou na parentela, as nossas principais testemunhas de quitação. Texto maravilhoso. Geralmente a gente não faz comentários, né, a leitura inicial, mas esse texto aqui ele pede uma reflexão, porque ele toca a todos os nossos corações e o quanto é mais fácil, não é, a gente ajudar a quem está distante. E o quão difícil é ainda a gente ajudar quem está perto, porque via de regra, quem está perto presentifica o nosso passado. São os nossos credores, são os nossos devedores. Isso faz com que as relações próximas elas sejam revestidas de tumulto, de situações constrangedoras. E, às vezes, esse espaço de ajuda ao outro acaba se configurando como mais uma fuga, do que necessariamente um benefício, porque acaba sendo como uma forma da gente se afastar dos problemas e ir viver uma realidade distante, e a gente vai se iludindo como se aquela caridade que a gente faz, né, lá do outro lado do planeta, do outro lado do oceano, ela fosse de fato a caridade que vai garantir o nosso aprimoramento. Aí a gente lembra, né, já introduzindo o tema da noite, que é o livre-arbítrio, dentro do tema reencarnação, que as bases sobre as quais, o piso sobre o qual a gente se apoia hoje, ele foi construído por nós no passado. Então, todas as situações às quais a gente se defronta com elas hoje, na nossa atualidade, elas representam para nós colheitas ou resultados da forma com que usamos no passado o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolher frente às situações, frente às pessoas, frente às oportunidades, frente a nós mesmos, porque a escolha ela não é só sobre a nossa relação com o próximo, mas é também sobre a nossa relação conosco mesmos, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, quanto a gente consegue ser honesto para com as nossas dificuldades. Eu acho que o texto inicial ele fala também um pouco sobre isso, sobre essa honestidade de reconhecer as dificuldades que nós ainda temos da boa convivência para com as pessoas que estão próximas a nós. E se a gente ainda não é capaz de reconhecer as nossas limitações, mais difícil se torna o processo de aprendizado, mais doloroso se torna o processo de reparação. Porque o aprendizado e a reparação, eles são inerentes ao nosso processo evolutivo, eles fazem parte, eles são necessários. E todos nós temos situações do passado a reparar, a rever, dívidas a quitar. O bem que a gente faz ao nosso próximo, ele gera créditos para a gente aprende lá na carta que o bem que nós fazemos, ele apaga uma multidão de pecados, mas é importante também que a gente saiba que reparar dos erros do passado, o progresso ele ainda é necessário. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo situações constrangedoras, situações onde nós somos constrangidos realmente a colheitas amargas, a doenças, a encontros desagradáveis, né? A processos extremamente dolorosos. E a gente, às vezes, tem a falsa ideia de que só a vivência dessas situações extremas,
ela é uma garantia do nosso progresso, e em verdade não é. Porque muitas dessas situações, uma grande parte dessas situações, tem a ver com aquilo que a gente deixou de fazer. A partir do momento, então, que a gente passa a reparar, né, os erros cometidos, a partir do momento que a gente fica quites com os nossos devedores, a gente fica quites com a providência divina, a gente passa, então, a necessidade de crescer. Entende? É como se a gente tivesse na lei de reparação um passo atrás. A gente está um passo atrás, a gente tem uma longa caminhada. A gente está um passo atrás. E a partir do momento que a gente. Só um minutinho. Atendendo uma pequena dinâmica familiar aqui. Mas então a gente, no processo de reparação, é como se na nossa jornada a gente tivesse atrasado. A nossa marcha, era bom que ela tivesse um determinado ritmo, e a gente está atrasado. Então, a reparação, ela recoloca a gente no lugar que a gente deveria estar, mas ainda é necessário caminhar. Ainda tem muita caminhada a partir desse atraso que a gente tira. E esse atraso tem a ver justamente com as escolhas que a gente fez. Esse atraso, ele tem a ver com o mau uso do nosso livre-arbítrio. Esse atraso, ele tem a ver com atalhos que a gente escolheu tomar na nossa jornada, que a gente, iludido, acreditava que eles eram os melhores caminhos, mas que a gente vai perceber, pelas circunstâncias das mais diversas, que a dor nos visita a partir daí, porque a busca, né, por realidades fáceis, a busca por colheitas de situações que a gente não plantou realmente, os oportunismos, as traições, as calúnias, muitas das histórias às quais a gente se enrolou no passado, acreditando encontrar a felicidade, em verdade, nos distanciou ainda mais da felicidade. E a gente tem no Evangelho uma passagem que ela é muito bonita, que ela está contida lá no Evangelho, vou colocar uma apresentação aqui para nós, que ela está contida lá no Evangelho de João, que é quando Jesus, ele vai ter com Nicodemos. Nicodemos vai ter com Jesus, em verdade, né? Nicodemos, ele era um fariseu, e ele acaba, né, gente, pensando um pouco nessa personagem, porque o fariseu, ele entra para a história do texto bíblico como um sinônimo de hipócrita, porque ele era alguém que guardava a lei na aparência. Ele era um conhecedor da lei, muitos eram professores, né? Ele era um fiel guardador da lei, observador da lei. Os fariseus, eles queriam que as pessoas cumprissem a lei, mas uma lei muito mais baseada nas aparências do que na essência. Claro que a gente não está generalizando, a gente não está dizendo que todos os fariseus eram dessa forma, mas eles acabam representando o que a gente chama de um arquétipo, que é voltado justamente para essa imagem daquela pessoa que prega uma coisa, mas que faz outra. Bem, Nicodemos é muito sensibilizado ali pelos feitos de Jesus, ele busca Jesus à noite. E esse buscar Jesus à noite tem uma significação muito profunda, pois que a gente entende, a gente pode entender essa noite no Evangelho como aquele momento assim, extremo das provações.
com aquele momento onde a gente está de frente a um vazio muito profundo, onde os recursos que nós tínhamos no passado para responder às adversidades da vida, eles falham. Porque nós, à medida que a gente aprende, que a gente tem o contato com o mundo, nós criamos um repertório de respostas às situações da vida, das mais diversas. Então, a gente aprendeu com os pais, a gente aprendeu na escola, a gente aprendeu com os filhos, a gente aprendeu no trabalho, com os irmãos, enfim, a gente vai respondendo ao mundo. Só que muitas vezes a dificuldade ela é tão grande que esse arcabouço que nos pertence por aquisição, ele não é suficiente para solução, para a compreensão, para que a partir daquela diversidade a gente consiga seguir. Então, diante dessas dificuldades, se a gente for olhar na nossa realidade hoje, muitas pessoas, então, elas vão se deixar levar pela dor em processos depressivos, em crises agudas de ansiedade, toda aquela energia de não conseguir, de lidar com o real, de não ter palavras suficientes para compreender aquela situação, elas vão somatizando em nós, gerando crises, gerando doenças, gerando insônia, gerando estresse. E todas essas doenças modernas que a gente encontra hoje, e que às vezes a gente olha para elas de uma maneira muito negativa, dizendo, nossa, isso é coisa da cabeça do fulano, isso não é de verdade, mas o que está na nossa cabeça é de verdade, o que está na nossa cabeça é passível de nos adoecer. Então, talvez é possível, né, que Nicodemos, esse fariseu, estivesse vivendo um desses momentos desafiadores, onde a fé que ele tinha, a compreensão de mundo que era oferecida a ele pela tradição religiosa, pelos seus pais, né, pela sua cultura, não fossem suficientes para responder a ele as dúvidas que ele tinha diante da vida, e não eram suficientes, com toda certeza, para explicar a presença de Jesus na Terra. Os feitos de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Fato é que Nicodemos busca Jesus. Quando ele é buscado por Jesus para compreender toda essa dimensão, e o nosso objetivo aqui não é falar sobre o diálogo de forma completa, mas sim extrair a lei universal que é postulada por Jesus na sua resposta a Nicodemos, que é necessário nascer de novo. Que quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. Porque a pergunta de Nicodemos é, o que é preciso fazer, né, para ver o reino de Deus? Olha, isso não é pouca coisa. Ver o reino de Deus é de uma dimensão muito ampla, é atingir um patamar de elevação, de comunhão com Deus muito alta. Então, quais são os critérios? O que tem que ter na nossa lista para que a gente possa entrar no reino de Deus, a gente ver o reino de Deus? Lembrando que a visão dos sentidos tradicionais que nós temos é o sentido que tem mais correspondente, neurológico, tem mais neurônios envolvidos no processo de ver do que em qualquer outro sentido que nós temos. Então, a visão ela é um sentido muito trabalhado pelo tempo, dentro da própria evolução do ser, né? O nosso olhar, ele fala muito sobre nós, né? Ele nos entrega, ele fala sobre a nossa alma, sobre a nossa tristeza, sobre a nossa alegria. Enfim. Então, a gente está aqui imaginando, né, esse Nicodemos, ali já com a idade avançada, buscando Jesus para que Jesus respondesse, desse para ele assim a solução para um grande enigma que era preciso fazer para ver o reino de Deus. E a resposta de Jesus é que é preciso nascer de novo. Quem não nascer de novo
não vê o reino de Deus. É o que Jesus completa nesse versículo 7. Não te admires, ficou com um erro aí, de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. E a gente vai entender, né? Aí aqui nós, enquanto espíritas, que já estudamos de longa data o processo da reencarnação, e nós já mencionamos aqui alguns pontos relacionados ao processo da reencarnação, a gente vai entender, então, a partir da fala de Jesus, que a reencarnação ela é uma condição básica para que haja a conquista plena dos valores, das virtudes, que a moral religiosa nos convida a ter. Porque uma existência só, ela é muito pouco, o tempo de uma existência é muito pouco para que haja o desenvolvimento de todas as virtudes que Jesus nos convida a ter. A gente parte desse princípio. A gente parte também do princípio, dentro da lei da reencarnação, que Deus, ele é um Deus de misericórdia. E enquanto Deus de misericórdia, ele é justo. Ele é justo e ele é bom. E para que ele seja justo, ele não poderia dar oportunidades diferentes aos seus filhos. Ele não poderia criar anjos e criar seres destinados a uma vida de dureza na Terra. Sendo justo, ele não permitiria que pessoas tivessem mortes violentas, ele não permitiria que pessoas tivessem processos de adoecimento genético, por exemplo, sem nenhuma explicação sob o ponto de vista de contaminação, de aquisição por contato, né? E ele daria a todos, enquanto um pai justo e misericordioso, as mesmas oportunidades de educação, de escola, de aparência física, de cultura. E o que a gente vê no mundo, no planeta, na realidade, é que existe uma diversidade muito grande de pessoas em diferentes experiências. Então, nós temos pessoas vivendo a experiência da riqueza, temos pessoas vivendo a experiência da pobreza, temos pessoas vivendo aprisionadas em corpos atípicos, como se convencionou dizer. Temos pessoas que têm corpos atléticos com resultados surpreendentes, resultados esses de resposta a exercícios, mas pessoas extremamente saudáveis, que não têm uma unha encravada sequer para dizer que tem um problema. Então, se a gente parte do princípio que Deus é justo, existe uma razão por detrás da grande diversidade de experiências e de sujeitos envolvidos nessas experiências sobre o planeta Terra. E a resposta para essa diversidade reside justamente nesse diálogo de Jesus com Nicodemos, na reencarnação. Não só na reencarnação, porque a reencarnação ela é uma lei, enquanto uma lei que ela engloba, né, o universo como um todo, nós todos estamos sujeitos a essa mesma lei, ela não depende da crença, então a reencarnação ela não depende de eu acreditar nela para ela ser um fato. Ela não depende, Deus não pede a nossa opinião para estabelecer as suas leis. Ele não nos consulta. Deus não precisa consultar os líderes religiosos para criar as coisas que ele cria, para determinar as coisas que ele determina. Então, é necessário que a gente tenha olhos de ver e de compreender o texto bíblico, olhos de ver e de compreender as realidades da natureza, da vida que nos rodeia, para que a gente possa também, da nossa parte, encontrar essas respostas. E não necessariamente a gente precisa buscar Jesus, como Nicodemos buscou, de noite, quando os problemas chegaram, quando, às vezes, a idade avançou, quando a solidão chegou.
Nós podemos e devemos buscar a Jesus em todos os momentos da nossa vida, na infância, na juventude. Nós precisamos, porque às vezes nós, na condição de pais, acreditamos que apresentar Jesus aos filhos é um discurso mofado, que não vai levá-los a lugar nenhum na vida competitiva, mas pelo contrário, pelo contrário. Cada dia que passa, eu, na minha experiência, no meu trabalho, vejo o quão difícil é os enfrentamentos da vida para as pessoas que não tiveram o cultivo da fé na infância, que não fizeram essa parceria com esse discurso que consola, que explica a dificuldade, que explica a diversidade, porque a partir do desenvolvimento da compreensão, fica mais fácil a gente desculpar o algoz, fica mais fácil a gente entender por que determinada situação aconteceu na nossa vida. E aconteceu para que a gente possa aprender. Aconteceu porque nós temos erros a reparar, a expiar. E dentro da dinâmica da vida, à medida que a gente vai construindo bem, que a gente vai edificando bem, né? A leitura inicial falava disso, de fazer o bem para quem está dentro de casa e fazer o bem para quem está fora de casa. A partir do momento que a gente vai colocando essa caridade dinâmica em ação, nós vamos tornando a nossa vida, a nossa realidade diante do mundo mais fácil de ser caminhada. A gente já vai vislumbrando, assim como se estivesse atrás de uma cortina, a gente já vai visualizando, vai se formando diante de nossos olhos esse reino dos céus, que são essas paisagens de tranquilidade, porque a gente aprende, né, quando a gente estuda o Evangelho, que Jesus não edificou nenhuma igreja. A igreja que Jesus edificou é no coração do homem. A pedra sobre a qual Jesus edifica a sua igreja é justamente o coração dos homens, o nosso coração. É dentro de nós que a gente precisa fazer as nossas ofertas no altar, é dentro de nós que a gente tem que agradar a Deus. E não adianta que a gente faça aquela casa ornamentada, que sejam só aparências, porque Deus sabe aquilo que vai no íntimo dos nossos corações, Ele compreende a dimensão interna, e Ele sabe até onde a gente pode chegar. Ele sabe dos nossos limites, mas Ele espera que a gente possa avançar cada vez mais. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo inteiro que cuida justamente dessa... Deixa eu ver qual que é o outro slide que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei alguma coisa sobre o Evangelho de João, mas depois eu volto aqui para a gente. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo inteiro que vai tratar, que é o capítulo 4, que vai tratar justamente da reencarnação e vai citar muitos trechos, né, ali desse diálogo de Jesus com Nicodemos. Fica aqui a referência, mas eu trouxe para a gente poder estudar esse livro, né, que é o Livro da Esperança, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 7, Ante o Livre-Arbítrio, e também outros dois textos que eu separei aqui de Emmanuel, para que a gente possa juntos, né, refletir acerca dessa passagem tão maravilhosa e ampliar a nossa compreensão acerca do livre-arbítrio. Por quê, né? Para que a partir desse conhecimento a gente possa falar, opa, né, peraí, deixa eu escolher diferente. A gente fica, o conhecimento faz com que a gente fique advertido dos erros que nós cometemos. E se nós estamos advertidos dos erros cometidos, as nossas chances de não repetir o mesmo padrão de erro, elas se tornam maiores. Também a nossa responsabilidade, porque na medida em que a gente vai sabendo, que a gente vai compreendendo, que a gente vai tendo acesso às informações, às luzes, mais responsáveis nós nos tornamos diante do mau uso do nosso livre-arbítrio, diante dos deslizes que nós venhamos a cometer.
Então, olha só. Vou ler para nós aqui de novo, né? Ante o livre-arbítrio. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. É importante lembrar, e agora eu vou colocar o slide aqui para nós, que o Evangelho de João, ele é um evangelho com uma missão diferente. O evangelista João, isso que tá posto aqui para nós no livro Consolador, foi perguntado a Emmanuel no livro Consolador. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do evangelho. Considerando-se a diversidade de suas exposições, em confronto com as narrações de obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si, como parte indispensáveis de um todo. Mas somos compelidos a observar que, se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Então, olha que interessante a resposta de Emmanuel. João apresenta Jesus na sua missão universal, ou seja, apresenta Jesus não só como o Messias de Israel. João apresenta Jesus como o Messias de todas as nações. Tem um livro de um grande amigo, professor Severino Celestino, ele carrega esse título, porque Jesus, ele é Messias, não é só de um povo. E o diálogo de Jesus com Nicodemos deixa para a gente claro o caráter universal da sua mensagem, né? E quando a gente vai ler o livro Paulo Estevão, a gente vai entender porque a missão de Paulo, né, com as suas viagens, tinha por objetivo preservar essa dimensão universal da mensagem de Jesus, que ela não ficasse circunscrita a um grupo, a um povo, a uma cidade, mas que ela ganhasse a amplidão. Ele soube compreender, porque isso era uma missão que lhe foi dada, então os canais mediúnicos dele ali receberam de forma clara essa necessidade de espalhar a mensagem de Jesus por toda a terra, de encontrar todos os corações dispostos a ouvir a mensagem de Jesus, e como o grande semeador da parábola contada e explicada por Jesus no texto, Paulo saiu a semear, encontrou muita pedra pelo caminho, encontrou muito espinheiro, mas hoje nós devemos a ele o acesso à mensagem de Jesus. Aí o texto aqui do Emmanuel, no Livro da Esperança, aí comenta também um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Não há, pois, dúvida de que, sob o nome de ressurreição, o princípio da reencarnação era ponto de uma das crenças fundamentais dos judeus, ponto que Jesus e os profetas confirmaram de modo formal, donde se segue que negar a reencarnação é negar as palavras do Cristo. Simples assim, né? Porque está posto lá. Necessário é nascer de novo. Mas as pessoas vão dizer, mas o renascimento não seria o renascimento nessa vida? Também. Porque não adianta a gente renascer da carne e não renascer do espírito. Por isso que Jesus vai ampliar a explicação dele para Nicodemos. É necessário nascer da água e do espírito. Então, a reencarnação é um processo automático, biológico. Mas o renascimento do espírito é a transformação do ser. É esse ser disposto, operante, em busca do próprio aprimoramento, através das situações, das adversidades, do cotidiano também, né? Do dia a dia, né? Daquele arrozinho com feijão que faz parte do dia a dia de todos nós. Aí vem a explicação de Emmanuel. Surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro no alçapão.
como se a gente fosse marionete, né? E justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Então a pessoa fala, que livre-arbítrio que nada, eu sou obrigada a levantar e trabalhar todos os dias, que livre-arbítrio que nada, eu tenho que comer, eu tenho que comprar minha comida, eu tenho que preparar a minha comida, a vida de casa é uma escravidão, né? E a gente vai reclamando e vai se sentindo preso a essas circunstâncias necessárias à manutenção da nossa vida, no convívio, que livre-arbítrio que nada, eu não teria escolhido esse pai, eu não teria escolhido essa mãe, eu não teria escolhido esse filho, a gente não escolhe, a gente não vai lá na loja ou na banca de fruta e a gente separa a laranja podre da laranja ruim, né? De repente vem um filho e aquele filho é a personificação de todos os nossos problemas, porque os filhos não realizam os nossos sonhos, muitas vezes eles realizam são os nossos problemas, os nossos sintomas. E ele vai falar, né, que não existe escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Então, ele está colocando aqui, ó. Os patrimônios da civilização que a gente tem, quais seriam os patrimônios? Olha, a internet é um deles, né? O computador que eu estou usando para conversar com vocês também. O carro que a gente usa, a eletricidade, todos são patrimônios da civilização. Ele está dizendo, foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade para exaltar o bem. Então, tem pessoas, né? Por exemplo, Marie Curie deu a própria vida quando ela descobriu o elemento que permitiu o rádio, né? Que permitiu os raios-x. E eles contam, né? Que o material dela é radioativo para sempre, né? Os cadernos, eles ficaram radioativos ao oxigênio. Uma pessoa que passou a vida inteira, e a gente tem vários exemplos dentro da ciência, onde a pessoa usa o livre-arbítrio dela, perde a oportunidade de passar férias, de estar com a família, porque ela fica 100% dedicada em descobrir alguma coisa, em realizar alguma coisa. Maravilha, né? São essas pessoas que estão aí construindo esses patrimônios da civilização usando o livre-arbítrio. Mas e quando a gente olha o contrário? Aí ele vai falar. Reflitamos ainda que, superficialmente, em nossos irmãos menos felizes, para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo, acumulando o suor dos semelhantes, em louvor da própria avareza, e sentem a aproximação da morte, sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. E aí? Aquele que só juntou dinheiro. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos, a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber à secura asfixiante de escabroso deserto. Porque existem aquelas pessoas que escolhem ganhar a vida de maneira fácil, né? Através de contratos ilícitos, através da corrupção, por exemplo, né? A pessoa precisa passar num concurso, a pessoa compra aquela prova daquele concurso, né? E são várias as situações aí de tentativa de abreviar que vão trazer dor. Ponderemos a tortura,
dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. E é muito interessante o quanto que a proximidade dessa perspectiva de finitude da vida, ela traz para o ser a revisão dessas escolhas. É um repassar das experiências. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Todos eles tinham livre-arbítrio. Ninguém pode negar que todos eles, imanizados ao cativeiro da angústia, eram livres. Conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. A gente é livre para fazer o bem, mas a gente escolhe ser escravo do erro. Eis porque a doutrina espírita fulge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Vou ler de novo. Eis porque a doutrina espírita fulge da atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios, porque a gente aprende que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, os tribunais divinos, eles estão construídos dentro de nós. E dentro de nós, todas as vezes que a gente escolhe mal, e essa escolha ela vai resultar no erro, nasce junto com o erro a necessidade da reparação. Enquanto não há reparação, é como se a gente tentasse levantar uma parede sem alicerce. A gente até levanta a parede, mas falta a base para manter aquela parede de pé. E essa base tem a ver com o nosso passado. Ela expõe a necessidade de rever o que está para trás, o que está escondido, que o alicerce fica debaixo da terra, para que se sustente as construções do presente. Estudemos os princípios da reencarnação na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados agora, em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida. Então, olha só, mesmo diante das dificuldades todas, porque nós estamos matriculados na Terra, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, ou não, ou se revoltar diante delas. Edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para a nossa emancipação integral desde hoje. Emmanuel. Maravilhoso, né? Segundo texto, a gente já caminhando para o nosso encerramento, ele está no livro Caminho, Verdade e Vida, também psicografia de Francisco Cândido Xavier, cujo título é Vidas Sucessivas, e é também um comentário de Emmanuel ao mesmo versículo que a gente separou para hoje. Vou ler. A palavra de Jesus a Nicodemos foi suficientemente clara. Desviá-la para interpretações descabidas pode ser compreensível no sacerdócio organizado, atento às injunções da luta humana, mas nunca
nos espíritos amantes da verdade legítima. A reencarnação é lei universal. Sem ela, a existência terrena representaria turbilhão de desordem e injustiça. À luz de seus esclarecimentos, entendemos todos os fenômenos dolorosos do caminho. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina nos processos de resgate e reajustamento. Essa frase eu achei fantástica. Olha. Vou ler de novo. O homem ainda não percebeu toda a extensão da misericórdia divina aos processos de resgate e reajustamento. Ou seja, a gente ainda não conseguiu perceber a presença de Deus na adversidade. Quando a gente estuda no Livro dos Espíritos que Deus é a causa primeira de todas as coisas, ele também é a causa primeira das coisas que a gente não gosta, que não são agradáveis para nós, mas que representam a reparação necessária e o aprendizado que está por se estabelecer. Essa é a grande questão, essa é a grande lei. Então, você teve o seu celular furtado. Eu tive. Aí você fala, nossa, mas por que comigo? E você entende que aquilo era necessário. Era necessário por diferentes razões, e não necessariamente as razões atrás de um fato, elas residem em vidas passadas. Muitas vezes, e Emmanuel fala disso, que boa parte das adversidades que a gente enfrenta são de colheitas dessa mesma existência. Então, como se não bastasse o passado para ser reparado, a gente chega nessa existência complicando ainda mais a nossa vida. Certo? Mas a gente fica agraciado pelo pensamento espírita e a gente faz uma reflexão e a gente vai entender que a gente precisa dar graças, a gente precisa louvar, né? Aquela oportunidade de perder, de ter que lidar com orgulho ferido, né? Ter que ser convocado a um perdão das ofensas. Isso é o mínimo, né? Um objeto que é furtado é o mínimo. Agora é a grande adversidade que tem a ver com as doenças, né? Com a morte de um filho, com a morte de um irmão, de forma trágica, inesperada. Todas essas situações, a gente precisa ver Deus nessas situações, porque são oportunidades para a gente que fica sofrendo esse luto, sofrendo essa perda, são oportunidades também para aqueles que partem, que estão encontrando, às vezes, na morte dolorosa, a oportunidade de reparar erros do passado. Estão encontrando a oportunidade de progredir diante da misericórdia divina. Aí Emmanuel continua. Entre os homens, o criminoso é enviado a penas cruéis, seja pela condenação à morte ou aos sofrimentos prolongados. É assim que funciona na Terra, né? Quem erra, em alguns tribunais pelo mundo, é condenado à morte ou à prisão. A providência, todavia, corrige amando. Não encaminha os réus a prisões infectas e úmidas. Determina somente que os comparsas de dramas nefastos troquem a vestimenta carnal e voltem ao palco da atividade humana, de modo a se redimirem uns à frente dos outros. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou, antes de avançar para esse aqui, comentando o anterior. Então, olha só, Deus não é como os homens, que condena ao sofrimento. Não, ele determina que a gente volte junto daquele que a gente prejudicou. A gente volte junto daquele que foi prejudicado por nós. Compondo o novo grupo familiar, muitas vezes. Para a sabedoria magnânima, nem sempre o que errou é um celerado. Como nem sempre a vítima
é pura e sincera. Porque às vezes a gente, à primeira vista, a gente acha, nossa, algoz e vítima. Mas a gente aprende no Evangelho que o escândalo é necessário, mas ai de quem fizer o escândalo. Então não é para a gente sair por aí, a gente tem que ter cuidado com isso, encarnando o algoz dos outros. Porque aquele que está sendo vítima, às vezes, de uma perseguição nossa, ele pode encontrar iluminação e a gente vai permanecer no erro. Às vezes a gente tem a falsa ideia de que ao estar corrigindo alguém que está errando do nosso lado, a gente tem passe livre para fazer o que quiser com ele. E não é bem assim. Porque se alguém me faz um mal e eu odeio aquela pessoa e eu revido, o fato dela ter me feito mal não me autoriza a ser como ela. Não me redime perante os tribunais da minha consciência e do Pai. Deus não vê apenas a maldade que surge à superfície do escândalo, conhece o mecanismo sombrio de todas as circunstâncias que provocaram o crime. Tudo, Deus sabe. O algoz integral, como a vítima integral, são desconhecidos do homem. O pai, contudo, identifica as necessidades de seus filhos e reúne-os periodicamente pelos laços de sangue ou na rede dos compromissos edificantes, a fim de que aprendam a lei do amor entre as dificuldades e as dores do destino, com a bênção de temporário esquecimento. Então, Deus sabe de tudo. Então, se a gente está vendo alguém aí errando, a gente não consegue avaliar a intenção, a extensão daquele mal, daquele erro. Se a gente vê alguém sofrendo alguma injustiça, a gente não sabe avaliar o quão comprometida aquela criatura se encontra diante dos tribunais divinos. E ela está encontrando a colheita da semeadura do passado. Então, basta que a gente possa examinar os pormenores da nossa existência, a composição do nosso grupo familiar, a realidade física, econômica, sociocultural que a gente vive, para a gente imaginar onde foi que a gente errou, né? E foram em muitos lugares, e foram com muitas pessoas, mas eu digo isso não para esfriar os corações, mas para a gente agradecer a oportunidade da reparação, para que a gente possa também, a partir, né, dessa reflexão tão maravilhosa de Emmanuel, a gente possa, a partir de agora, escolher diferente, escolher melhor, escolher sabiamente, usar essa liberdade de escolher para fazer o bem ao nosso alcance, para educar a nós mesmos e ao próximo, para corrigir a nós mesmos e educar o próximo. Essa é uma boa questão para a gente encerrar a nossa noite de estudos. E a gente agradece. E a gente novamente pede desculpas por não podermos estar aqui hoje ao vivo, mas a gente agradece imensamente a companhia de todos aqueles que estarão ligados conosco às 20 horas, e também aqueles que estarão conosco nas outras oportunidades, essa sim ao vivo, recebendo os convidados que tão alegremente vêm compor conosco esse espaço maravilhoso, né? A gente agradece o carinho, a presença da espiritualidade amiga. E a gente renova os convites, todas as quintas-feiras, a Rua Carlos Nogueira, número 42, bairro São Conrado, em Brumadinho. Nós temos a nossa reunião presencial. Então, estão todos convidados, né, a somar conosco também no nosso espaço físico, e quem não puder estar conosco fisicamente na quinta-feira, tem a oportunidade de estar conosco todas as terças-feiras, às 20 horas, através desse canal do YouTube. Sigam, né, as nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, ajudando a gente a espalhar o bem. Vou orar. Querido Mestre, doce Jesus, obrigado pela oportunidade que se renovou, de juntos podermos refletir acerca da tua mensagem, que é amor e que é luz.
que possamos transformar esses ensinamentos em vida diária, vida abundante, conforme a tua promessa. Muito obrigada e que assim seja. Boa noite a todos.